Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a vida, sobre as nossas necessidades, os acontecimentos em si. E o tema de agora será a vaidade dos espíritas, ok? Esse é o tema de hoje. Eu quero agradecer a vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Espero que se inscrevam e dê aquele like, né, aquele joinha para contribuir com a audiência do nosso canal, que está crescendo muito vagarosamente. E se vocês contribuírem, principalmente você, meu amigo, você, minha amiga, que está chegando aqui pela primeira vez, se vocês contribuírem, nós vamos alcançar um número expressivo de pessoas, né? Ajudando o maior número possível. Bem, eu quero falar para vocês que eu sou espírita. Hoje em dia a gente tem que falar que é kardecista, né? Porque muitas religiões que vieram da África, Umbanda, Quimbanda e por aí vai, hoje se dizem espíritas. Se denominam, né? Pergunta qual é a tua religião? Fala que é espírita. Sendo que o espiritismo é completamente diferente de Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda. É muito diferente, muito, não é pouco não, tem muita diferença. Mas enfim, então eu sou da linha de Allan Kardec. E também quero dizer para vocês que eu sou espírita porque acredito na reencarnação. Já trabalhei mediunicamente muitos anos. Atualmente eu estou afastado por problemas pessoais, não problemas com a doutrina ou com o espiritismo, mas problemas meus pessoais, ok? Eu não sou um bom espírita, eu sou espírita porque acredito nas leis fundamentais da doutrina espírita. Porque se você não entender o motivo das causas, dos problemas, das dificuldades, das vicissitudes da vida, não consegue compreendê-los se não houver uma vida anterior, né, a essa. Se não houver uma vida anterior, a gente não consegue explicar nada e fica igual vaquinha de presépio, balançando a cabeça para cima e para baixo e dizendo que é porque é, ok? Mas, então vamos falar sobre a vaidade que existe no meio espírita. Porque mesmo eu sendo espírita, embora nós temos, o espiritismo tem como base os 5 livros, né, que foram publicados por Allan Kardec, que formam a base da doutrina. Muitas coisas que estão nesses livros, muitas coisas eu não concordo, ok? Mas não é porque eu não concordo com certos aspectos que eu vou discordar, né, da lei maior que é a lei da reencarnação, que podemos dizer, por assim dizer, é o único dogma da doutrina espírita, é que todos vamos reencarnar, certo? Porque se não existisse esse dogma, realmente não existiria a doutrina espírita, ok? Ela deixa, não tem como existir sem acreditar na reencarnação, não existe a menor possibilidade. Então por isso eu sou espírita, porque acredito sim na reencarnação e etc e tal. E vejo a justiça de Deus muito diferente da forma que a maioria dos espíritas veem. Eu vejo de uma forma muito diferente. E a vaidade no meu espírito era muito grande, gente. Sem muitas delongas, eu já fiz parte do grupo de médicos por muitos anos, fui palestrante, fiz palestras, não em diversas casas, acho que foram uma, duas, três, certo? Em 3 locais diferentes, eu coisa e tal. Mas mesmo eu evitei de dar palestra em certos locais, me recusei, principalmente no início, né, que eu estava começando nessa caminhada de fazer palestras. Eu recusei algumas vezes porque eu via que não era o momento propício e ali, se eu fosse, eu estaria indo pela minha vaidade. Então, deixei de ir por esses motivos. Não vou entrar muito em detalhes, mas isso aconteceram 2 vezes, ok? Então, nós temos que aprender a dominar a nossa vaidade. No meio espírita mesmo, na casa que eu frequentei e estudava, nós estudávamos
que nós não deveríamos também ficar exaltando muito o palestrante, dando tapinha nas costas, falando que a palestra dele foi linda, foi maravilhosa e tudo mais. Porque isso poderia prejudicar ao médico, aquele palestrante que não deixa de ser médico. Íamos exaltar a vaidade dele, certo? Poderia prejudicá-lo. Então ficava incumbido de agradecer, era o dirigente daquele trabalho, daquele dia. Mas, ainda assim, os médios faziam questão. Nós tínhamos o que? Eram 30 médios na casa que eu frequentava. Então, geralmente, no dia das palestras, se encontrava 20 médios, 15 médios. E todos eles faziam questão exatamente de fazer aquilo que não indicava a própria doutrina. A maioria gostava de dar abraço no palestrante, elogiar, até não sei quanto. Enfim, eu tomava esse cuidado e às vezes passava até por pessoa não grata, porque como eu poderia dizer, eu ficava numa atitude bem solene, né? Cumprimentava, claro, a pessoa, mas não falava, não dava tapinha na escola, falava muito obrigado, sua palestra foi linda e maravilhosa. Só dava um aperto de mão, né? Eu falava, valeu, obrigado, e me afastava, assim simplesmente. Você está nem a agradecer pelo trabalho dele, claro. Mas, enfim, então nós, mesmo sendo espíritas, sabe, acabamos cometendo alguns erros. Mas qual o problema? Vocês vejam bem, se algum espírita cometer algum erro e for vaidoso, né, principalmente algum médium, algum trabalhador do meio espírita que é reconhecido, né, no Brasil todo ou internacionalmente, se a gente falar que fulano cometeu um erro, meu Deus do céu, parece que a gente está jogando pedra no Cristo. A vaidade dos médios espíritas é tão grande que eles defendem de uma forma, com fanatismo misturado com a vaidade, terrível. Por quê? Porque a vaidade? Porque está falando mal da religião deles, está falando mal de um membro espírita. Como se todos os membros espíritas fossem santos e maravilhosos. Não se pode falar que fulano cometeu um erro. Por que isso? Por causa da vaidade. Certo? Então quer dizer que uma pessoa que é espírita, um médium, que trabalha para o bem, que ajuda milhares de pessoas, não tem o direito de errar? É disso que estão falando? Só que os espíritas acham que nós estamos denegrindo a imagem dessa pessoa. Porque não podemos falar a verdade sobre essa pessoa. Sabe? Aí nos defamam, falam mal da gente, palavras grosseiras, estúpidas, mas são espíritas. Engraçado, né? Eu sou espírita também. Certo? Então, meus amigos, a vaidade, ela existe. Isso aqui fica um recado muito bem claro, principalmente para os espíritas, porque eu também sou espírita e muitas vezes eu sou visto como que eu estou criticando os espíritas. Não, estou tentando abrir os olhos somente. Mas a pessoa vê como crítica. Certo? E eu também não acredito em crítica construtiva, não. Eu acredito assim, olha, tá errado? Vamos fazer melhor? Vamos lá, vou te ajudar a fazer melhor. É disso que eu acredito, gente. Sabe? Eu não acredito, nunca acreditei em crítica construtiva. Porque para ajudar não tem ninguém. Para prejudicar ou falar mal tem mais de 100. Sabe? Agora, quando eu comento alguma coisa, as pessoas acham que eu estou querendo denegrir, que eu estou querendo ofender. Não é falar a verdade? A gente não pode falar a verdade. No meio espírita é disso que estamos falando? Pois bem, eu falo. Dou a quem doer. Não se trata de crítica, mas se trata de esclarecer e aceitar a verdade como ela é. Veja bem, Chico Xavier, alguns anos atrás, eu lembro muito bem disso, numa reportagem, quando ele era mais jovem, quando ele era vivo, claro, né, gente? Ele já está na pátria espiritual. Mas quando ele estava aqui encarnado, um repórter perguntou a ele, né? Poxa, Chico Xavier, você prega tanto amor, a caridade, bebê, desapego às coisas materiais, pereré, parará, mas vejo que você está sempre com boné na cabeça para esconder, né, a tua careca. Isso não é vaidade? Foi a pergunta que o repórter estava errado por falar uma coisa nua e crua e verdadeira? Não,
pode ter sido impróprio, com certeza que ele falou isso ao vivo, numa gravação que correu o Brasil todo, será quem assistiu essa gravação? Não precisava ser assim, mas foi assim. Mas qual foi a resposta de Chico Xavier para ele? Falou para o repórter, olha, meu filho, a minha vida toda eu me dedico ao meu semelhante, ao próximo. Trabalho, sabe, diariamente, por horas, em favor de ajudar o semelhante. Você acha que eu não tenho direito de ter um pouco de vaidade, de não querer mostrar minha careca? Ele não falou assim, né? Você acha que eu não tenho direito de ter um pouquinho de vaidade comigo mesmo, na minha aparência? Você acha que eu não tenho esse direito? Então, olha a simplicidade de Chico Xavier. Será que ele não pode ter esse direito? E por conta dele ter essa vaidade, que ele andava de peruca, todo mundo sabe disso. Ele deixa de ter o valor que ele teve, que ele tem? É disso que estamos falando? Não, mas os espíritas, né, os fanáticos, os espíritas vaidosos, que não admite que se fale mal do espiritismo, porque parece que estava, né, agredido a mãe do espírita. É um absurdo, é a vaidade. Não, mas a religião é perfeita. Não é perfeita nada não, gente. O espiritismo não é carregado de perfeição, não. Coitado daquele que acredita nisso, é vaidade. Certo? Aí quando se fala uma coisa, um fato verdadeiro, o Chico Xavier, por exemplo, não se enganou naquele programa Pinga Fogo, quando ele falou que se em 50 anos, isso foi 1900, sei lá quando, já passaram 50 anos, 2019, então foi o quê? Vamos botar 20, em 1969, por aí, no programa Pinga Fogo, quando ele falou que, olha, se o planeta Terra não entrar na Terceira Guerra Mundial, em 50 anos, não acontecer a Terceira Guerra Mundial, os nossos irmãos extraterrestres, interestelares, acho que foi isso que ele falou, irão nos visitar em massa no planeta Terra. Foi o que ele falou. Apareceram aqui os discos voadores, os extraterrestres? Não, não apareceram em massa. Não, não apareceram. Ah, de vez em quando aparece, daí sempre de vez em quando apareceu. Chico Xavier se enganou? Claro que se enganou. Ah, mas foi um espírito que mandou. Ele vive mediunizado? Claro que ele vivia praticamente assim. Será que foi um espírito que mandou essa mensagem para ele? Ué, pode ter sido, qual o problema? Agora, esse espírito se enganou? Claro que se enganou. Não existe dúvida quanto a isso? Ou será que existe? Ah, mas eu vi há pouco tempo uma pessoa tocando nesse assunto, um espírita, né, para variar, ter que se defender de tudo. Eu acho uma estupidez. Isso não é ser espírita bom, não. É ser espírita, na minha concepção, certo? Mentiroso. Veio dizer que, não, o Chico Xavier falou isso sim, mas que ele falou que até 50 anos não houvesse, a partir dos 50 anos para lá, até 2100, vão começar a aparecer. Não falou nada disso, Chico Xavier. O cara já vem distorcer toda a verdade. Para quê, minha gente? Por que não admitir que houve um erro, houve um engano? Não é muito mais simples, muito mais moral? Muito mais elevado admitir que se errou? Não, porque o Espiritismo, uma pessoa de nome como o Chico não pode errar. Por que não pode errar? Me explica por quê. Por quem não tem esse direito? Por quem não tem o direito de se enganar? Ele deixa de ter o valor que teve? Muito pelo contrário, ele se iguala a todos nós. Não erra tanto quanto nós, mas prova a humanidade dele, que todo ser humano está sujeito a falhas. E ele é um ser humano, por isso falhou. Agora nós vamos tocar em outra pessoa, e os espíritas vão ficar com mais raiva de mim? Claro, porque a vaidade impera, né? Perde-se a razão, perde-se a lógica, e vamos, então, fechar os nossos olhos e agirmos dentro da vaidade mais pura. Eu vou trazer aqui para vocês, está à minha frente aqui, obras póstumas de Allan Kardec, certo? E que houve há muito tempo, uma pessoa já falou isso, né? Em público, falou, em público não, falou em algumas mídias por aí, em YouTube, por aí vai,
sobre o preconceito, né, de Allan Kardec, porque obras póstumas, se nós pegarmos aqui e formos ver, são as ideias do próprio Kardec, aquilo que ele acredita sobre os estudos que ele fez. Certo? Pode haver aqui um ponto ou outro, né, que algum espírito ele pode ter compilado e colocado aqui. Mas muitos assuntos aqui, a maioria das coisas, são as coisas que ele aprendeu, né, praticando a mediunidade, escrevendo os livros, e ele foi compreendendo as coisas aqui ao seu ver, ao seu ponto de vista. Certo? Então ele dá, aqui são palavras dele. Certo? São os palpites, aquilo que ele acredita. Mas independente de que ele acredite que tenha sido de algum espírito, isso pouco importa, porque ele não deixa de ser um espírito encarnado naquela época, estava no corpo. Mas não deixa de ser espírito. E se o que eu vou falar para vocês agora tivesse vindo de um espírito, seria o espírito que tinha mandado a mensagem para ele errada. O espírito estava enganado. No caso aqui não foi o próprio Kardec que fez sua análise sobre certo ponto de vista e colocou aquilo que ele acredita. Certo? E eu vou dizer para vocês, está se falando nesse capítulo aqui, no início desse está nessa página aqui 168, mas o capítulo, na verdade, deixa eu ver aqui qual foi o capítulo, Teoria da Beleza. Então esse capítulo aqui vem todo ele falando sobre a beleza. Tudo bem, o que é a beleza? A beleza está sempre nos olhos de quem vê, né? Já dizia, sei lá quem disse isso, mas foi perfeito quem falou isso. A beleza está sempre nos olhos de quem vê, né? Então, sobre essa teoria toda da beleza e coisa e tal, o que chocou a muita gente, hoje, naquela época não, porque era normal achar o que Kardec achou aqui, ele mesmo achou, porque naquela época era normal achar isso aqui, ter essa ideia, essa interpretação aqui sobre o negro, certo? Então vou ler, você vê que está aqui um ponto parágrafo. Para quem estudou um pouco de português, eu nunca fui bom em português, eu nunca fui bom, mas quando a gente estudava, a gente aprendia que o ponto parágrafo significa a mudança da ideia do pensamento do texto anterior. Certo? Porque a mudança do pensamento está indo noutra linha de direção. Basicamente assim. Tem alguma coisa a ver? Sim. Mas é outra direção que se toma. Então, nesse parágrafo, está aqui escrito, e vocês podem gravar aí para vocês, para debater com qualquer espírita se eu estou enganado. Certo? Mas eu vou ler, junto com vocês, já do parágrafo anterior para ver se, né, as nossas ideias se encaixam. Ele fala aqui assim, vamos lá? Do que precede, se pode concluir, quer dizer, daquilo que acontece, né? Preceder é acontecer. Daquilo que acontece, se pode concluir que a beleza real consiste na forma que a mais afastada se apresenta da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito. Então ele está ligando aqui a matéria ao espírito, certo? Quanto mais o espírito tiver elevação moral, mais belo será o corpo. Eu já não concordo, mas vamos continuar o que ele fala. Que é o ser principal, certo? O ser principal é o espírito, tá? Influindo o moral, como influi sobre o físico. Olha bem, o moral do espírito, né? Influi sobre o físico, que ele apropria as suas necessidades físicas e morais.
Quer dizer, o espírito influi ao corpo. Segue-se, primeiro, que o tipo da beleza consiste na forma mais própria, a expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. Isso é o que ele acredita. Tá? Então, se a pessoa é feia, tá fodida. O espírito dela é um espírito de merda. É disso que ele está falando aqui. Me desculpe a palavra, o palavreado, mas para vocês entenderem bem o que ele está dizendo aqui. Segue-se que, primeiro, que o tipo da beleza consiste na forma mais própria, a expressão das mais altas qualidades morais. Estou gritando? Vou gritar, para o espírito ouvir bastante. E intelectuais. Já viu, né? Que, à medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório será avizinhando do ideal da beleza, que é a beleza angélica. Olha quanto preconceito, quanto racismo. E vem me falar que isso daqui está errado. Ele já começa daqui, antes de ele falar do negro, já estava explicando a ideia dele, aquilo que ele acredita. E ele continua, agora vamos falar sobre o negro. Vamos ver se vocês concordam comigo ou discordam. O negro pode ser belo para o negro. O negro pode ser belo para o negro. Né? Como o filhote de coruja é bonito para o filhote de coruja. E ele continua, como um gato é belo para um gato. Mas não é belo em sentido absoluto. Está fudido os negros. Porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Então ele está dizendo que esse corpo negro está mostrando que o espírito é material. A materialidade dos instintos. E ele continua. Podem exprimir as paixões violentas. Olha bem, está fudido, o negro é um. Mas não podem, olha, o corpo do negro pode servir para as paixões violentas, para fazer merda. Isso para isso serve os negros. Mas não pode prestar-se a evidenciar a delicadeza, matizes do sentimento, nem as modulações do espírito fino. Do espírito fino, o espírito perfeito, o espírito bom. Ele está tendo preconceito aqui. Eu estou depreciando Allan Kardec. Eu estou denegrindo ele. Quem denegriu a ele foi ele próprio. Com essa ideia dele que ele tem da raça negra. Aí ele conclui. Daí o podemos sem fatuidade, creio. Creio. Ainda bem que ele botou creio, né? Creio. Ainda bem que ele pensa assim. Dizer-nos mais belos do que os negros e os otentontes. Mas também pode ser que, para as gerações futuras melhoradas, sejamos o que são os otentontes com relação a nós. Quer dizer, nós somos melhores que os negros. Mas nós sendo melhores que os negros, podemos ser. Pode ser que nas gerações futuras, nós sejamos piores do que o que somos hoje. Quer dizer, que no futuro sejamos melhores do que o que somos hoje. Certo? Pela aparência. Então, meus amigos espíritos, não tente transformar isso em outra coisa, porque isso é o que é, está aqui. Está aqui. Me mostre onde eu estou equivocado. Me mostre onde ele quis dizer outra coisa. Seja honesto com vocês mesmos e admita a verdade. Isso é verdade. Isso é ser honesto. Eu sou espírita. Kardec cometeu erro? Sim. Ele deixa de ter a grandeza que ele teve? Nunca deixará de ter a grandeza que teve. Não, não deixará. Porque cometeu um erro? Vocês acham que Kardec cometeu um erro? Não, não acho. Eu acho que ele cometeu muitos. Esse está assinalado e registrado. Sabe? Agora, tantos outros erros que ele cometeu, gente, que vocês não sabem, eu não sei. Não tenho a menor ideia. Mas por tantos erros que ele tenha cometido, as coisas boas que ele fez perdem seu valor?
Ou aqui é uma grande prova que ele não deixa de ser um ser humano comum como todos nós, embora com mais qualidade do que a maioria de nós, mas não deixa de ter cometido seus erros. Segundo eu não sei se é verdade ou é mentira, mas nos contos, na Bíblia, no Evangelho, essas coisas todas que o pessoal fala aí, das escrituras sagradas, dizem que Jesus, quando entrou no templo e viu aquele comércio todo, as pessoas vendendo santinhos, né? Como faz hoje. Fazem hoje, né? Vendendo santinho, vendendo souvenirs, negociando coisas, souvenirs como fosse coisa de Deus. Jesus saiu chutando aquelas barracas, quebrando aquela porcaria toda, e falando, sai daqui vocês, comerciantes, fazendo comércio com a palavra do meu Pai que está no céu e coisa e tal. Só quebrando aquela porcaria toda, chutando tudo, e vieram aqueles caras lá né, eu sempre, na hora de falar o nome desses caras, a palavra foge, me foge. Bem, enfim, aí vieram aqueles sacerdotes lá, e olharam aquela situação toda, e falaram, temos que tomar alguma providência contra Jesus Cristo. Tá bom, isso é um conto, não sei se é verdade, eu não estava lá. Aqui eu sei que é verdade, que eu estou aqui, estou vendo e estou lendo. Mas vamos supor que tenha sido verdade, que Jesus tinha feito isso, quebrado as barraquinhas do pessoal, chutado aquela merda toda, etc. Vocês acham que essa atitude de Jesus foi correta, gente? Ah, Jesus pode? Não, não pode. Ele não pode, nós não podemos, ninguém pode fazer coisa errada. No sentido de dizer que é certo. Ninguém tem o direito de cometer um erro e falar, mas fulano pode cometer os erros. Não, não pode. No sentido de dizer que está tudo bem. Agora, por conta disso, Jesus não tem o valor que tem, deixou de ser o que ele é, o que ele representou e representa para nós até hoje? Pois é, meus irmãos. Então fica aqui uma reflexão para vocês, espíritas, que felizmente se deixam levar pela vaidade, que felizmente não admite o erro quando ele está bem expresso, incisivo, muito claro, sem deixar margem de dúvidas. Está aqui, para quem é espírita e para quem não é. Se você não é espírita e quer confrontar algum espírita, você tem a prova aqui, ó, do que Kardec falou. Certo? Está exatamente no capítulo que fala sobre o que é a beleza. Eu estou com as duas mãos, né, gente? Aí fica difícil. Teoria da beleza, ok? Teoria da beleza. Vai, apresente para o espírito isso aqui, pede para te explicar isso aqui. Agora, sinceramente, irmão, se ele conseguir te enrolar, então você vai ter que se entender contigo mesmo. Porque ó, uma verdade plena aqui, você deixar que alguém te enrole, dando parecer outra coisa, aí vai ficar mais difícil. Então, meus amigos, a vaidade, todos nós temos ela. Tem uma outra coisa que eu quero comentar com vocês também. Por exemplo, tem coisas que estão escritas no livro dos médiuns, no Evangelho, e que outros livros estão contradizendo. Mas isso vai ficar para outro tema. Eu ia falar aqui, mas eu vou ter que pegar o livro. A pergunta é 381. Só um minuto, eu vou dar um pause aqui, que eu lembro onde eu vi essa questão. Só um minuto, já volto. Bem, já peguei. Então vamos lá. Por que geralmente eu esqueço onde está as coisas e coisa e tal? Porque eu não procuro gravar, não. Eu prefiro
gravar as informações, que eu acho que elas são muito mais importantes do que saber em qual livro, etc e tal. É por isso que a vida fala, tá no livro do Evangelho, livro dos Médios, livro do... Tá em algum livro, só não sei onde que tá. Mas como isso daqui foi um debate recente que eu tive com uma pessoa, eu vou trazer aqui para vocês essa questão. Vocês estão vendo a pergunta ali, 381. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior. Quer dizer, qual era o vigor anterior do espírito? Ele era um espírito adulto, na espiritualidade, se preparando para reencarnar. Esse era o vigor dele, ok? Então pergunta se quando a criança morre, o espírito retorna ao seu vigor, o que ele era antes de reencarnar. Resposta: ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então, é da mesma forma, né, que o espírito de um ser humano adulto. Não tem diferença. É da mesma forma, quando a separação for completa, quando não existe mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Aí eu botei aqui, não existe idade das crianças. Por quê? Porque tem livros aí que se dizem espíritas, que são até reconhecidos pela FEB, hein? Olha bem. São reconhecidos pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Tem livros reconhecidos pela FEB com historinha da cidade de espíritos infantis lá do outro lado. Que são as crianças que morrem e que vão para uma cidadezinha das crianças. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ou isso aqui é verdade, ou isso aqui é mentira. Não tem meio termo. Não tem meio termo, meus amigos espíritas. Não tem. Ou isso daqui é verdade ou é mentira. Ponto final. Ok? Então, se existe Cidade das Crianças, esse livro aqui está mentindo. Se não existe Cidade das Crianças, se não existe Cidade das Crianças, quem mente é outro livro. Agora, a lógica, o raciocínio, me leva a acreditar, eu pessoalmente, eu acredito nisso, ou acredito que existe Cidade das Crianças? Eu vou pensar e raciocinar. Eu acredito nisso aqui, por quê? Porque antes do espírito reencarnar, ele era uma criancinha do outro lado, era um espírito bebê, bababá? Não, não era. Era um espírito adulto. Ora, se ele abandonou a ferramenta de trabalho, né? Se ele abandonou o corpo, ele deve retomar naturalmente o seu estado anterior, que era do espírito adulto. Tem lógica? Tem. Fundamento? Tem. Claro, evidente. Porra. Aí vem os livros. Tem um livro que foi psicografado por Chico Xavier. Eu não lembro do título nem da parte, mas que esse livro fala de uma cidade de crianças na vida espiritual. De espíritos que desencarnaram quando era criança aqui na Terra. Porra, então esse espírito está andando para trás, caceta. Ele era um espírito adulto, reencarna, morre no corpo de criança e volta para a vida espiritual como criança. Absurdo. Quem psicografou? Chico Xavier. Quem se enganou? O espírito que mandou para Chico. Quem se enganou? Chico Xavier, porque permitiu aquela publicação com erro. Porra. Ah, não, mas Chico Xavier não pode errar. Por que não? Está provado. Ou ele errou, Chico Xavier, e o espírito que mandou essa mensagem que está num livro, que passou pela Federação Espírita Brasileira, ok? Ou foram esses caras aqui. Um dos dois erraram. Se Chico Xavier é a reencarnação, né, que alguns dizem que é a reencarnação de Allan Kardec, então ele já vinha cometendo esse erro
Desde aquela época lá, quando ele se confundiu com o negócio dos negros, então é da natureza dele vacilar de vez em quando, errar. Mas é da natureza dele, é da natureza do ser humano. Agora expliquem, meus amigos espíritas. Existe uma contradição, um erro? Aí tem uma porção de médium espírita que fala quando estão numa casa espírita mediunizada, vê uma porção de espírito infantil correndo atrás dele, correndo em volta da mesa para brincar, correndo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se ele toma o seu vigor logo após o seu desencarne, ou seja, desencarne não, após estar de feito todos os laços, como é que pode existir uma cidade de criança e espírito infantil do outro lado? Por outro lado, tem uma das obras de Chico Xavier mesmo, quer dizer, de Chico Xavier não, do André Luiz, que todo mundo sabe no meio espírita quem foi André Luiz, que inclusive resultou no filme Nosso Lar. Uma das obras, eu não lembro qual, porque eu li quase todas as obras de André Luiz quando eu frequentava a casa espírita. E lembro de umas coisas que eu achei mais relevante lembrar. E uma das coisas mais interessantes que eu vi no livro dele, que André Luiz perguntando a um espírito que lhe era superior, que ele não via espíritos, não via crianças na espiritualidade e ficava assustado. Ah, mas eu não vejo aqui crianças. Eu não sei qual o livro. Você lê em todos, que nem eu li todos, vai encontrar um desses. E o espírito fala para ele, olha, André Luiz, como criança isso só existe na Terra. O espírito antes de reencarnar era adulto. Quando chega aqui, chega como adulto novamente. Certo? Então, quando é desfeito lá. E a gente vê o filme Nosso Lar, tem dado momento do filme que passa uma porção de criancinha correndo em volta do André Luiz. Isso no filme. Claro, é filme. Agora, tu vai acreditar em tudo que está no filme? Vai acreditar? Então tá bom. Então é disso que eu estou falando. A vaidade faz com que a gente acredite até naquilo que nós queremos acreditar, não é verdade? Então fica aqui, meus irmãos. A vaidade no meio espírita é muito forte. É muito forte. Um abraço a todos vocês e que possamos termos a humildade, que é exatamente o oposto da vaidade, né? Reconhecer os erros. Qual o problema? Qual o problema? Isso é a grandeza. Enquanto alguns, pela vaidade, acham que vai se diminuir, reconhecendo o próprio erro. Não é verdade? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.